Olá, pessoal. Estamos de volta com o X da Questão. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Está aí na tela o número, é o 99163-7905. E nós vamos falar agora da decisão do Ministério da Saúde de decretar o fim da pandemia aí. Esse decreto foi publicado nesse último final de semana após um anúncio em cadeia de rádio e TV pelo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E para repercutir essa decisão, eu vou conversar agora com o diretor de Defesa Profissional da Associação Paulista de Medicina, o Dr. Marum Davi Cury. O Dr. Marum está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, bom dia aos seus telespectadores. Doutor, obrigado por nos atender. Bom, vamos lá, doutor. Qual é a posição da Associação Paulista de Medicina a respeito dessa decisão aí, essa decisão unilateral do Ministério da Saúde de extinguir a situação de emergência de saúde pública no Brasil? O ministro, ele não costuma tomar as atitudes relativas à vigilância sanitária, epidemiológica, sozinho. Ele tem uma equipe de técnicos, né, onde ele tem um contato permanente, que direcionam como vai a pandemia. Se ele tomou essa decisão, ele tomou uma decisão técnica. Então, eu acredito que ela seja acertada. Apesar da Organização Mundial de Saúde não ter decretado ainda o fim da pandemia, porque existem países onde a incidência ainda está relativamente grande, ele foi o pioneiro aí. Mas eu acho que a atitude dele é uma atitude técnica e não política. Já estão querendo politizar essa atitude dele, né? Então, você vê aí que está repercutindo na mídia, o senador Randolfo Rodrigues, que foi da CPI do Covid, pessoal do PSOL, todo o pessoal de esquerda que é contrário a esse governo, né? Existem algumas implicações no encerramento da pandemia? Sim. Por exemplo, algumas vacinas que foi licenciada para que fosse usada na população em caráter de urgência, como, por exemplo, a Coronavac, ela pode, de repente, se tiver um repique aí da doença, ela pode ser que ela não seja usada. As outras serão porque já estão regularizadas no território nacional. Mas eu não acho que o ministro está equivocado, não. Ele é uma pessoa técnica, um profissional sério, né? E eu acho que ele tem conduzido muito bem aí o assunto da pandemia. Doutor, além da questão da vacina, quais outras consequências o fim da emergência sanitária representa? Por exemplo, alguns estados ainda fazem a exigência do uso de máscaras. Aqui em Rio Preto, por exemplo, as máscaras são obrigatórias, por exemplo, no transporte coletivo. Essa decisão se sobrepõe a esses decretos, a essas determinações locais, pontuais, seja de estados ou municípios? O ministro, na sua fala, deixou também deu uma deixa nesse sentido, de que se o município ou o estado acha que ainda não é o momento para liberar, ele deixou essa liberdade, mas, teoricamente, a suspensão da pandemia coloca a população para livre circulação, trabalho em locais fechados, sem máscara, assim por diante. Eu acho que está uma preocupação excessivamente grande, mas o número de óbitos no Brasil hoje, acho que está na faixa de 18 ou 19 por cada 24 horas, né? Então, por que eu acho que está tendo todo esse comentário em torno disso? Porque o STF, ele colocou a decisão da pandemia, de uma série de atitudes dentro da pandemia, a cargo, tirou
do Ministério da Saúde, tirou a decisão também da Presidência da República, né, e deixou na mão dos governadores e prefeitos. Decisão sobre lockdown, sobre o uso de máscara, não sei o quê, assim por diante, né? Então, por isso que está essa gritaria aí. Mas eu acho que ela está politizada. Não acredito que o ministro tomaria uma posição e uma decisão importante como essa sem estar fundamentado em dados técnicos, epidemiológicos, sanitários concretos. Ele é uma pessoa séria, né? Mas eu acho que ele tomou a decisão baseada nesses dados. A gente tem o caso da China, por exemplo, que a gente está com Xangai em lockdown aí já há uma semana, um pouquinho mais, e com milhares de casos aí, tivemos até algumas mortes registradas. Há o risco de uma situação dessa voltar a se repetir no Brasil? Seria a quarta ou a quinta onda, já nem sei mais que onda seria. O senhor acha que isso é possível ou nós temos uma vacinação bem massificada que impediria isso? Por causa da globalização, hoje eu estou aqui, posso estar depois de amanhã no Japão, na China, em Dubai, assim por diante. Impossível não é, mas o ministro, ao tomar essa decisão, ele deve ter feito um estudo da curva de descida dos casos, né? A velocidade dessa curva, da queda dessa curva. Então, eu acho que ele tomou a decisão baseada em dados técnicos. Eu acho difícil acontecer isso aqui no Brasil, mas não é impossível. Certo. Na opinião, então, do senhor aí da PM, não é uma decisão precipitada, como o senhor disse, ele deve ter tomado com base em dados técnicos, é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Ele é a maior autoridade sanitária do país, ele é o ministro da Saúde, né? E o ministro da Saúde que o precedeu aí, o primeiro ministro da Saúde, que fez essa lei de emergência nacional, né? E a exigência, essa série de exigências, né? Ele não tomaria uma atitude precipitada, eu não acredito. Sabe? Eu sou médico, sou pediatra e a gente também tem muita noção de epidemiologia. Eu não acredito que ele faria uma coisa meramente política, seria de uma irresponsabilidade muito grande. E não parece que ele é assim, é uma pessoa séria, tem feito um trabalho muito bom à frente do Ministério, então acho que a medida é puramente técnica. Não dá para esperar uma decisão final da Organização Mundial de Saúde para determinar o fim da pandemia, porque ainda existem países, né, na China, na Europa, que têm um repique, né? Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde ainda não decretou a finalização e o encerramento da epidemia e a passagem para uma situação de endemia, né? Agora, é importante que o Ministério coloque agora como obrigatória a vacina contra o Covid anualmente, como é feito com a vacina de gripe. Essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, doutor. Todo ano tomar uma vacina atualizada aí para as novas variantes ou novas cepas que eventualmente possam surgir. É assim que acontece com a vacina da gripe. Todo ano tem variante. Então, os laboratórios fazem a pesquisa epidemiológica para ver qual será o vírus que vai afetar as populações por todo o mundo aí e confeccionam uma vacina adequada para cada local aí, para a América do Sul, para a América do Norte, assim por diante. Então, acho que isso deve ser uma medida que vai ser implementada com certeza. Legal, gente. Eu estou conversando com o Dr. Marum Davicura, ele é pediatra e diretor de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina. Doutor, enquanto pediatra, qual a opinião do senhor para a vacina de crianças menores de 5 anos, ainda em estudo de segurança pela Anvisa, né? Imaginava-se que sairia rápido essa liberação, mas não aconteceu até o momento e parece que a Anvisa pediu mais dados para a fabricante da Coronavac, que é o laboratório chinês Sinovac, em parceria
com o Butantan. O senhor defende a vacinação de crianças menores de 5 anos? Ah, sim. Esse tipo de doença, né, que ainda mais essa, que pegou um caráter nunca visto na humanidade, né, é a maior epidemia de todos os tempos, eu acho que tem que vacinar a partir de 6 meses de idade em diante. A Anvisa é um órgão muito sério, muito competente, está analisando com todos os cuidados, mas com certeza isso para um futuro breve vai ser aprovado para toda a população brasileira, como é a vacina da gripe, a partir de 6 meses de vida. Em grávidas, idosos, crianças e assim por diante. Todo mundo, né? Isso aí, doutor. Para a gente encerrar esse bate-papo, doutor, a Anvisa, se eu não me engano, divulgou uma nota dizendo que vai, apesar do fim da situação de emergência, o que vetaria não só a Coronavac, mas alguns medicamentos que estão em estudo aí, esse sim para tratamento, até um da Pfizer, que a Anvisa faria uma solicitação para que essa vacina e esses medicamentos, caso sejam aprovados emergencialmente, possam continuar sendo usados. É coerente isso, doutor? É coerente, demonstra uma certa preocupação da Anvisa, mas é bastante coerente, né? Porque a Anvisa ela deve estar preocupada, de repente, se tiver um repique da epidemia, até que as coisas se caminhem e se autorize, seja um movimento um pouco mais lento. Então, acho que é bastante pertinente, sim. Mas eu acredito que isso não deva ser mais necessário. Tá certo, gente. Conversei com o diretor da Associação Paulista de Medicina, o doutor Marum da Vicúria, a quem eu agradeço por essa entrevista. Obrigado, doutor. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí à população, fica à vontade. Não, o recado que eu quero dar e a gente insiste é que a vacinação ela é importante. Ele é o melhor meio de prevenir doenças e situações graves de saúde é com a vacinação. Questão de máscara, doutor, a gente falou rapidinho, mas falou mais sobre decisões políticas em termos de saúde mesmo, de segurança das pessoas. O senhor acha prudente as pessoas continuarem usando máscaras ou não é mais uma necessidade real? Nesse caso da pandemia, da pandemia já passada, acredito que não. Mas se hoje ficou isso gravado no meio da população, que se você tiver qualquer sintoma gripal, é importante que você use a máscara, como é feito há milhares de anos no Japão, né, que a gente olhava, achava que estranho, de repente tinha meia dúzia de japoneses andando lá pela rua usando máscara. Mas eu acho que é uma medida que veio para ficar e é prudente. Se você está com qualquer sintoma respiratório, né, que você use a máscara para proteger o resto da população. Porque esse contato, por esse perdigoto que sai da boca da gente, do nariz da gente, ele é uma contaminação importante. Então, isso eu acho que veio para ficar. Perfeito. Doutor Marum da Vicúria, muito obrigado, viu, por atender a gente aí. Dá para ver que o senhor estava até de carro. Quero agradecer a atenção do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço em seus telespectadores. Obrigado, gente. Tá o diretor, então, falando em nome da Associação Paulista de Medicina, falando sobre essa decisão do último final de semana do Ministério da Saúde, do ministro Marcelo Queiroga, de, por decreto, aí, acabar com a situação de emergência sanitária no Brasil. Sobre isso ainda, passar os dados dos últimos 7 dias da Covid em Rio Preto, realmente, ainda bem, os números, a curva vem caindo bastante. Então, nos últimos 7 dias, nós tivemos apenas, não, porque mais perto do que nós já tivemos uma morte nos últimos 7 dias e 125 novos casos de Covid, sinal que a doença vem, a curva aí tanto de contaminados quanto de óbitos vem caindo. Infelizmente, Rio Preto, nos últimos 2 anos, nós tivemos 3.061 riopretenses vítimas aí
da Covid-19, sendo 135.578 casos confirmados da Covid-19. A média móvel também de casos leves caiu bastante na última semana, apenas 15 casos por dia na última semana. Taxa de morte, como eu disse, caindo também. E as UTIs também com uma taxa de ocupação bastante razoável, perto do que nós já tivemos. Isso aí, então, mostra a importância da vacina e da necessidade de todo mundo completar o seu ciclo vacinal, inclusive a segunda dose de reforço para os idosos acima de 70 anos, né? Já são as 2 doses do ciclo normal, aí a terceira dose e a quarta dose de reforço, e que aos poucos vai sendo ministrada para toda a população. É isso aí, então, gente, tá aí o recado de hoje, o fim, pelo menos no papel, da pandemia no Brasil, apesar de uma ala da medicina, a PM aí, achando a medida correta, com base em dados técnicos, mas alguns médicos aí, eu vi entrevistas já no final de semana dizendo que não é bem assim, que o vírus está aí, mas seja como for, os casos vêm caindo e a vida vai voltando à normalidade, inclusive com o próximo feriado aí, realização dos desfiles de escola de samba, tanto em São Paulo quanto no Rio, evento que estava há 2 anos suspenso. É isso aí, gente. E a gente encerra essa edição do X da Questão por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedo às 7 horas da manhã. E ele está também disponível desde já nas nossas redes sociais. Está lá no YouTube, como estamos lá, como TV Câmara São José do Rio Preto, e também no Facebook, como TV Câmara São José do Rio Preto, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que esse programa teve a participação do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Um grande abraço e até a próxima.